pessoal, você sabia que o seu corpo é a parte visível da sua mente? Que é isso, Tirzá? Tá ficando louca? Não. Através do seu corpo, da análise do seu corpo, do formato, das expressões, a gente consegue identificar como a sua mente funciona. De que forma? Existem 5 traços principais, características que dão a formação do nosso corpo. Muitas vezes a gente tem algum desses traços que se sobressaem e vão dar uma característica principal. Cada um desses traços tem peculiaridades. Muitas vezes a gente tem alguma combinação desses 5 traços. E é muito interessante. Por exemplo, pense comigo aqui. Quem de vocês já não conhece aquela pessoa que qualquer coisinha tá chorando, que é extremamente emotiva, que o outro conta uma dor que teve, aquela pessoa sofre junto, né? Já totalmente diferente, essa pessoa você pode analisar, geralmente as pessoas mais cheinhas, mais cheias de curva, são assim. Elas têm essa característica mais emotiva. Elas gostam muito de estar tocando nas pessoas, de abraçar. Elas gostam de estar com gente. Então a característica física dessas pessoas que são mais arredondadinhas, que têm mais curvas, que são mais cheinhas, elas geralmente têm essa questão do ser super emotiva. Mas, ao mesmo tempo que elas são super emotivas, são pessoas extremamente sensíveis. Elas realmente sentem a dor do outro. Elas têm a empatia, elas conseguem entender quando o outro fala e perceber aquela dor que o outro está sentindo. Totalmente diferente daquelas pessoas, por exemplo, que são extremamente mentais. Pessoas que vivem num mundo paralelo, que gostam de, por exemplo, se colocar na frente de um videogame, passar horas e horas e o mundo está correndo ao lado e a pessoa não está vendo nada. Esse tipo de pessoa, geralmente, aquelas pessoas mais nerds, que a gente diz que são pessoas que gostam muito de estudar, se focam no estudo, criam mundos mentais, onde se sentem bem dentro desse mundo. Esse tipo de pessoa, vocês podem reparar que geralmente são pessoas mais magricelas, corpo mais fino, ossos mais proeminentes, então a gente percebe geralmente nos ombros ossos mais pontudos, cotovelos, joelho, é tudo mais pontudo. Essas pessoas até são pessoas que a gente olha assim, a gente brinca que não é aquela pessoa que dá vontade de abraçar, porque a impressão que a gente tem é que se a gente abraçar, ela vai quebrar até. E geralmente essas pessoas criaram, moldaram o corpo já justamente para não serem abraçadas, porque elas não gostam da proximidade, elas não gostam que se aproximem delas. E tem algum problema nisso? Não, gente. O interessante da gente conhecer como a informação que o nosso corpo traz e revelando como a gente realmente é uma ferramenta que traz a possibilidade de respeito, de cada um se conhecer e entender que aquela pessoa funciona daquele jeito e tá tudo certo, não tem nada de errado. Então, por exemplo, muitas vezes acontece com essas pessoas que são mais magricelas, né, que vivem mais no mundo mental, elas geralmente passam muita dificuldade quando são crianças, porque são aquelas crianças que os pais chegam as visitas e os pais dizem, vai lá fulaninho, abraça o tio lá, e a criança não quer abraçar aquele tio, ela não quer abraçar aquela tia que vai pegar e vai apertar ela não quer isso. Isso é ruim para ela se sente mal com isso. Então, no momento que a gente aprende a reconhecer esses traços, a gente entende que é bom respeitar essa criança, que essa criança precisa ser respeitada. Ela não vai gostar de abraço. E às vezes isso para uma mãe é muito difícil, porque uma mãe tem lá um filho, né, com características mais cheinha, que gosta de ser abraçado, que quer toda hora beijo e abraço, e o outro que é mais magricelo, que tem essas características, e a mãe quer abraçar também. E essa criança não quer ser abraçada. Para ela, a quantidade de abraço não vai demonstrar o tamanho do amor da mãe.
O amor que ela vai sentir maior pela mãe vai ser se a mãe respeitar ela e deixar ela no lado dela. Então, às vezes há um conflito nessas situações e a gente não entende que é apenas o funcionamento daquela criança, daquela forma, e a gente não consegue respeitar. Então, esses são dois traços que existem de uma forma bem acentuada. Existem outros, que, por exemplo, o terceiro traço é aquele traço daquela pessoa que é negociante, aquela pessoa que gosta de se impor, impõe a sua ideia, está sempre analisando aonde ela pode tirar vantagem. E essas pessoas, geralmente, os negociantes, a gente vai olhar, elas geralmente são pessoas maiores, com os ombros mais em forma de triângulo, a gente diz. São pessoas maiores na parte de cima e geralmente menores na parte de baixo. Então, quando não tiver um cruzamento muito grande de traços aqui, se for uma pessoa com a característica mais neste ponto, ela vai geralmente ter uns ombros maiores e a parte inferior sempre menor. E isso se repete ao longo do corpo. Então, ela pode ter a parte de cima do quadril, né, o quadril mais maior e embaixo mais estreito. Nas pernas também, nas coxas, a gente vê as coxas maiores, aquela coxa mais triangular. Então são características que nos trazem essa indicação de uma pessoa que tem esse jogo, uma pessoa que tem uma facilidade, que é mais racional, ela não entra tanto no emocional quanto aquela pessoa que já é mais cheinha, né, que já é mais emotiva. Para ela é papo, é como é que eu posso lidar com as coisas, eu sou bem racional, e um cuidado sempre de perceber se ninguém está tentando passar a perna nessa pessoa, ela tem esse cuidado de uma forma muito intensa. Outra característica, num quarto grupo, são aquelas pessoas mais quadradas, que elas têm algumas, geralmente, ombro, né, o tronco de uma forma mais quadrada. São pessoas que elas me trazem uma característica que até a impressão que a gente tem é que essa pessoa, ela suporta, e realmente ela suporta, ela carrega a família, ela carrega colegas de trabalho, tudo nos ombros, ela suporta, ela vai suportando tudo. Só que, qual é a característica principal dessa pessoa? Que ela vai suportando, mas chega um momento que ela explode, porque não tem como. Ela explode. Então são aquelas pessoas geralmente mais quadradas, né? E a figura do Hulk, a gente traz, né, que é realmente o Hulk quadradão que vai suportando, tem uma força muito grande, só que no momento que ela explode, sai de perto, né? Geralmente são pessoas bastante metódicas, elas gostam de seguir rotina em tudo, isso traz um alívio para elas, conseguir seguir rotina nas coisas. Não são pessoas que têm facilidade no improvisar, então são pessoas que têm essa característica e são pessoas geralmente muito leais. O quinto grupo é o grupo onde a gente diz que são pessoas com as linhas mais arredondadas, né? Que são pessoas geralmente que vivem um conflito muito grande e até é estranho aqui, porque são pessoas geralmente com uma aparência que a gente diz que são mais bonitas, mas tem um sex appeal mais forte, é aquela pessoa que passa, tipo, foi pedir um copo da água e nesse andar aquilo é tudo, existe uma sensualidade, é uma coisa diferente a pessoa tem. E não que as outras não tenham, mas nessa pessoa se ressalta mais isso. E é muito interessante porque apesar disso, de serem pessoas geralmente pessoas bonitas, pessoas com uma beleza diferenciada, são pessoas muitas vezes extremamente inseguras, têm um medo de serem trocadas de uma forma imensa, têm medo de serem traídas, que é muito forte. Então elas procuram dar o máximo em tudo, tudo tem que ser perfeito. São muito exigentes consigo mesmo e com os outros. A busca da perfeição é constante, chega a ser cansativo.
E isso muitas vezes traz dores no corpo. São pessoas com os músculos que a gente percebe o desenho dos músculos de uma forma mais proeminente, de tanta tensão que para resolver tudo no dia a dia. Mas qual o problema de cada uma dessas características? Nenhum, não existe problema. Apenas a gente conhecer que a gente tem daqui a pouco uma dessas características de uma forma maior me leva a conhecer como eu funciono. E sabendo como eu funciono, eu descubro também qual é a minha dor principal. Lembrem, essas dores principais se formaram até os 5 anos de idade. E o que a gente faz? Ao longo da vida, a gente vai apenas ressaltando elas. A gente vai fortalecendo essas dores. E como se a gente dissesse, tá vendo? Tá vendo? É assim, eu não dou certo mesmo, eu acho sempre assim, a gente vai ressaltando isso. No momento que eu descubro qual é a minha dor principal e eu consigo olhar para isso, eu descubro também que cada traço desse tem a ferramenta para sair dessa dor. E que muitas vezes eu tenho mais de um traço principal e às vezes eu preciso conscientemente entender que eu estou entrando num caminho que vai me levar para a dor. E quando eu tenho conhecimento disso, de como eu funciono, eu tenho a possibilidade também de sair disso, de me aproveitar daquilo que era considerado uma coisa ruim e entender que isso pode ser uma coisa boa. Um exemplo clássico da minha pessoa, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu durante muito tempo me sentia muito criticada porque eu falo muito alto. Eu falo muito alto e minha mãe amada, beijo pra ti, mas ela muitas vezes eu chegava nos lugares e daqui a pouco quando eu via eu tava falando muito alto e vinha a voz da minha mãe no meu ouvido assim dentro, tu é muito gritona, para de falar assim. E num determinado momento da minha vida, quando eu comecei a dar palestras e coisa, eu comecei a ficar preocupada com isso. E eu nunca me esqueço que num determinado momento eu fui dar uma palestra na FAMURS sobre meio ambiente, direito ambiental, e eu percebi que eu estava nos intervalos, quando eu ia falar com as pessoas, eu comecei a parar de falar, eu não falava mais, com tanto medo que eu ficava de começar a levantar a voz e não perceber que eu estava falando alto demais. Até que um amigo meu chegou e disse, o que tu tem? Tu não tá legal. Eu disse, não, tá tudo bem. Ele disse, não, tu não tá falando nada, tu tá com algum problema, alguma coisa. E eu percebi que eu não estava mais sendo eu, com medo de falar alto demais. Naquele mesmo dia, tinha uma palestra para ser dada no auditório da FAMURS, em torno de 300 pessoas, logo depois do almoço, e eu era uma das palestrantes. E o que aconteceu? Deu um problema no som. Simplesmente parou total o som dos equipamentos, não conseguiram reativar o som. E tinha um advogado que foi dar uma palestra antes de mim, logo depois do meio-dia, e ele começou a falar do artigo tal, da lei tal, e começou a falar naquele mesmo tom de voz. Quando eu olhei para a plateia, estava todo mundo dormindo. O pessoal, logo depois do almoço, entrou naquele som, naquela voz baixa, e estava todo mundo dormindo. Como não tinha sido conseguido restabelecer o som, chegou a minha vez da palestra, o que eu fiz? Puxei essa minha voz toda, puxei a minha empolgação toda e movimentei todo mundo. Vamos lá! Todo mundo levantar, vamos mexer. Caminhei pelo meio da sala, mexi com todo mundo, movimentei realmente todo mundo e não precisei de microfone. Por quê? Falando no meu tom alto. E no final, muita gente veio falar comigo, veio me elogiar e inclusive surgiu a possibilidade de eu começar a dar cursos lá na FAMURS na época, vários cursos de meio ambiente para técnicos de meio ambiente, secretários de meio ambiente, né? Várias situações dessas. Então o que acontece? Naquele momento eu realmente percebi que eu mesmo, sendo eu mesma, eu ia muito mais longe.
Eu descobri que aquilo que eu estava achando que era um defeito podia ser uma qualidade. É uma característica minha. Eu funciono assim. E no momento que eu aprendi a me respeitar, a deixar de querer ser outra pessoa, controlada, calminha, que eu não sou, quando eu decidi ser eu mesmo, eu fui adiante. Eu fui adiante e várias oportunidades me surgiram por causa disso. Então, conheça como você funciona. Saiba qual a sua característica e não tente ser quem você não é. Respeite a pessoa que você é, porque isso é o mais importante de tudo. Para você ser feliz, você sabendo quem você é, você vai adiante, você descobre como sair das circunstâncias que estão neste momento te trazendo tristeza, te trazendo dificuldades. Você pode sim aprender a sair disso. Uma ferramenta é descobrir como seu corpo funciona. Essas características estão no corpo, no seu corpo. Então, fica aqui uma dica para você descobrir. Acesse o link, acompanhe essa live que vai ter amanhã. Se você quiser saber um pouco mais de quais as características do corpo, de como funciona e como você pode agir e entender como é o seu funcionamento. Até mais!